Oiê, vamos falar do Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, um podcast de educação no meio do caos. Meu nome é Alessandro Perry e eu sou, inclusive, professor de redação e também um historiador de memes. Eu tenho um amplo conhecimento sobre memes que não sei se era para eu estar me sentindo tão orgulhoso assim, mas infelizmente eu tenho um conhecimento muito amplo quando se fala, para poder falar de onde vem o meme, o que o meme significa. Nessa temporada, estamos falando sobre o que a gente tem de informação da competência número 1. Então, quando a gente fala da competência número 1, a gente quer meio que traduzir para a gente poder falar de gramática, que a gente meio que traduz também para poder falar sobre o que a gente tem da gramática da norma culta no português. Então, é meio que a gente tem que traduzir duas vezes para poder entender alguma coisa que se quer dizer quando a gente fala da competência 1 da redação. Quando a gente fala de competência 1, inclusive, é muito comum que a gente tenha dois grandes tipos de erros que a gente tem para poder a gente conseguir consertar e avaliar a competência 1. Mas o primeiro deles que eu quero falar, para que muitas pessoas tenham uma noção um pouco melhor, seria da gente dizer para você o que a gente tem com a parte de desvio. Então, quando a gente fala de gramática, existem dois grandes pontos que a gente corrige em uma redação. A anotação de pontos é uma coisa que nem sempre vai fazer muito sentido quando a gente realmente vai estudar uma aula do corretor, né? Eu não posso dizer para você que é fácil a gente conseguir identificar, né, o que a gente quer dizer como pontuação, porque, inclusive, o desvio, ele não é desvio, tanto quanto a falha de estrutura, não é colocado com quantos erros você pode fazer numa redação, e aí você tem uma pontuação. Muito pelo contrário, eles colocam para que você tenha poucos desvios, muitos desvios, razoáveis desvios, é uma coisa meio confusa. Mas primeiro eu quero falar para você o que é desvio. O desvio, ele é uma análise que a gente tem especificamente de avaliar a competência 1 no que a gente tem de convenção de escrita. Então o que isso significa? O Enem pede para você escrever na norma culta da gramática. Então a gente vai ter que seguir alguns registros de gramática da norma culta para poder a gente acentuar, colocar pontuação, a gente escrever uma palavra, inclusive da gente fazer a concordância de um verbo com pessoa, ou se não, o tempo e o modo verbal. E, inclusive, até mesmo outros casos um pouco mais complexos, como emprego de pronome, crase, informalidade, e até mesmo quando a gente chama de escolha lexical imprecisa. Então, quando a gente fala desses tipos de erros, é comum que para uma redação nota máxima, a gente tenha um limite de pelo menos 2 desvios gramaticais. O que isso vai significar? Quanto mais você escreve, maior é a probabilidade de você fazer um erro gramatical. Então, não é à toa que quando a gente fala de gramática, muitas pessoas fiquem assustadas porque não lembram como que se escreve uma palavra, não tem uma memória muito boa para poder determinar quando que uma palavra tem acento e não tem acento. Então é por isso que depois, nos próximos episódios, eu vou falar também sobre os erros comuns. Mas primeiro eu acho que é interessante entender a competência 1, porque as outras competências são um pouco mais populares, né? A competência 5, a competência 2, a competência 4, mas a competência 1 é uma competência que eu vejo muita gente reclamando, que não consegue tirar a pontuação máxima, ou que não faz o menor sentido. Então por isso que eu inclusive comecei com uma primeira temporada desse, para poder tirar um pouco do desespero do coração de vocês. Então, desvio é o que a gente vai falar de convenção de escrita, inclusive de desvio gramatical, que é essa parte de concordância, como a gente escreve as palavras, e a escolha desses registros e a escolha de palavras. Então, quando a gente tem essa atenção, a gente consegue perceber que, quando a gente fala de escrita de palavra, é uma coisa muito boa para a gente poder fazer com que a gente alcance os nossos 160 pontos ou 140 pontos, para que a gente escolha as palavras que a gente quer. Você sabendo que pelo menos você tem 3 erros para você poder fazer e ainda assim ganhar uma nota de 160, é importante que você controle sua gramática. Se você não sabe como escrever uma palavra, vá para uma palavra que você saiba como escrever. Se você não sabe se aquela palavra é acentuada ou não, coloque de uma forma que você consiga prever se existe um acento ou não. Como por exemplo,
Você não sabe se ênfase tem acento, escreve alguma coisa que você conseguiu substituir por enfático, ou que tenha notoriedade, ou que seja notório. Vá para palavras que são semelhantes. Então os desvios, logicamente, vão acontecendo e quanto mais você escreve, maior a probabilidade de você achar um erro que você não sabia. Então o desvio, ele vai ser uma parte básica do que a gente tem na competência 1 e nos próximos episódios eu vou falar também sobre alguns erros comuns. Mas é muito comum que a gente também tenha outros erros, como é a parte que a gente tem de falha de estrutura sintática, que isso é um pouco mais complexo, né? Mas, enfim, vamos falar então depois dos desvios mais comuns e os erros para a gente poder conseguir então ficar um pouco mais tranquilo com esse tipo de pontuação. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O episódio vai ficar por aqui. Você pode encontrar mais informações se você procurar por mim, por Alessandro Perry, com muita facilidade. Eu tenho muita coisa já publicada, eu não sei como é que eu ainda continuo publicando tanto, e eu espero que você tenha gostado desse episódio. E, inclusive, se você tiver dúvidas de gramática para redação ou sugestões de episódios, não deixe de escrever também nos comentários. Eu fico muito agradecido, porque isso inclusive dá uma boa ideia para poder saber produzir o conteúdo e vocês terem uma boa pontuação de redação. Então, o episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu, que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais!